Olá, olá, gente. Se puderem me dizer se estão me ouvindo bem. Tudo bem? Hoje é domingo, dia 13. Estão me ouvindo bem? Se puderem só me dizer que sim, que eu tô com o fone sem fio. Tudo bem? Só alguém me diz assim, estou ouvindo bem? Tudo bem, tá bem. Obrigada, Jaque. Obrigada, Dri, Cris. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Repetindo, domingo, dia 13/9, 5 horas em ponto. Boa tarde, gente. Essa é a nossa banquinha de número 8 no total, se eu não estiver fazendo conta errada. Algumas pessoas sempre perguntam se elas estão disponíveis. Elas todas estão naquilo que se chama IGTV, que era um segundo íconezinho aqui no Instagram. Me pediram para eu tentar botar uma luz melhor para conseguir fazer leitura de lábio. Então eu botei uma luz, vou olhar, dá para ver as bolinhas, tá vendo? Eu botei uma luz lateral. Eu precisaria, ouvindo a Costa do Marfim, saber se tá dando para ouvir bem, se tá dando para ler bem. Senão eu coloco a luz frontal. É porque eu não queria que ficasse aqui o reflexo, tá? Então, depois quem estiver fazendo leitura labial, se puder me dizer se a leitura tá melhor. Acho que a banca 9, né, Fernanda? Tá. Com a série. E a série da carta, nós vamos começar hoje com carta de uma orientadora, numa série que a gente vai tentar se organizar hoje. Hoje é a série número 1. Eu vou tentar fazer esses 5 minutos inicial, que as pessoas vão chegando, mas só lembrar que temas que a gente já cobriu. A gente já cobriu revisão de literatura, a gente já cobriu mapa de autoras e mapa de conceitos, todos esses estão salvos. A gente já cobriu a procrastinação e o uso do Pomodoro, e algumas pessoas também já passaram a falar, que começaram a usar. Nós fizemos um super denso domingo passado de escrita de artigos, que eu tive muitas dúvidas quando terminei se fazia sentido, mas depois eu vi que muita gente viu e circulou, então fez, né? Nós fizemos 2 sobre os escondidos da vida acadêmica com a Karina Kushnir, que foi um bate-papo muito bacana, também estão salvos. E sobre o cronograma, que era aquela ideia do cronograma ao revés, de como montar, tentar organizar isso do tempo, né? E aí eu tinha feito uma proposta para vocês e que talvez dê certo, funcione, a gente tentar começar hoje. E eu vou começando devagarzinho a dar os 5 minutos e aí eu desligo os comentários, mas eu queria antes fazer um pedido a vocês, pra gente ver se a gente pode fazer assim a dinâmica de hoje. Que era o Carta de uma Orientadora, eu tô com o sumário aqui aberto, eu não sei, tá? Tô aqui com ele aqui, então eu vou ficar olhando pro lado, seguindo, e o combinado era da gente tentar ler uma carta antes do primeiro encontro, né? E acho que ainda e antes do primeiro encontro. E a gente viria, se daria para fazer como se fosse 2 capítulos por encontro. Se ficar pouco, a gente passa para 3 por encontro até a gente cobrir ele. E qual é a ideia? Esse livro está esgotado, não sei se todos acompanharam quando eu contei. Esse foi um livro quase que começou de uma maneira muito amadora, né? Junto com a Anis, a gente produziu, a Anis pagou e ele era vendido, eu acho que por R$10, R$15, era muito mais para a gente conseguir fazer circular e vender. Chegava em algumas livrarias, também não sei se as pessoas sabem isso, uma livraria em geral fica com 50% daquele valor. Eu nunca tive direitos autorais nele,
porque a ideia era ele ser muito barato e ele pudesse repagar as edições. E foram muitas. A edição que eu estou tem uma capa que é os cachorrinhos. Já teve outras edições que tinham umas raízes na capa. E a ideia, se funcionar, se ele continuar fazendo sentido, e por isso que talvez essa sequência, quem sabe de um mês, de 4 banquinhas, possa mostrar que faz sentido, reeditá-lo, quem sabe ter uma circulação melhor e né, atualizá-lo. Então, a gente já tá em 4:05, enrolei pra caramba 5 minutos pra eu desligar os comentários. Então, qual era o meu pedido para vocês? Eu vou cobrir o que está aqui, tentando conversar como eu conversaria, imaginando uma nova orientanda, né? Alguém que está querendo começar a vida acadêmica, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, que leu esse livro, começa a conversar comigo de coisas que eu acho que eu mudaria numa nova edição. Então, o meu pedido imenso para vocês, para os últimos 15 minutos, seria se vocês pudessem deixar perguntas sobre o que vocês acharam que fez sentido, o que foi bom ler, ou então coisas que talvez pudesse mudar. Aqui, esse exercício da crítica, ele é um dos momentos muito desafiantes na vida acadêmica, porque parece que pedir para alguém ler criticamente é encontrar um defeito. E não necessariamente é isso. É dizer, tá bem, não tá bem, porque eu vou explicar por onde eu comecei. Caiu a luz. Desculpa que a gente vai fazendo leitura labial, a luz caiu. E ver por onde, se precisa ou não, modificar. Eu vou desligar os comentários. A luz não aguentou, a minha luz moderna fez a luz da casa cair. Tomara que eu não fique na escuridão falando com vocês, senão eu vou ligar uma lanterna embaixo de mim aqui. Então vamos lá. Esse livro Carta, ele foi escrito a primeira vez em 2012. E aí ele teve outras versões. A versão que eu estou seguindo é a versão de 2012. A minha proposta de conversar com vocês hoje era apresentar as ideias que estão aqui, né? Por que escrever esse livro, o que eu acho que ele pode ajudar as pessoas, que é esse percurso, que é uma combinação entre tentar escrever um projeto e chegar para uma orientação, e o que é esse lugar da orientadora, que eu chamo de uma leitora, ouvidora, pensar se ele ainda faz sentido, quase 10 anos depois, se tem algo que mudar, ou então ouvir se está bem. Né? Essa é a proposta. Eu queria muito poder aprender com vocês também, dividindo esse momento aqui. Então, vamos lá. Esse é um livro que o título se chama Carta de uma Orientadora, o primeiro projeto de pesquisa. A minha proposta, quando eu escrevi, tanto eu vou escrever no feminino, e esse vai ser um dos temas que eu vou abordar hoje, e falar da graduação. A graduação, quase que uma graduação de um sonho, em que as pessoas teriam 2 semestres, um semestre para projeto, um semestre para escrever, e que a gente sabe que muitas vezes não é assim. Só que falar da graduação me permitia chegar, essa foi a minha estratégia por trás, chegar em estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, ou mesmo em recém-doutores que talvez tenham feito todo o percurso e nunca tenham pensado sobre isso, mas sem ofender. Porque as pessoas podiam pegar o livro e dizer, eu tô lendo aqui, é só porque é um livro de graduação, mas tudo que tá aqui eu já sei. Porque em alguns momentos era falar o mestrado, falar o doutorado, eu podia afugentar as pessoas com essa falsa ideia de que isso eu já devia saber, porque eu estou no doutorado, eu já fiz uma graduação, eu já fiz um mestrado. Então, me autorizar a falar da graduação me permitiria falar o óbvio, vou falar mais do que óbvio, coisas muito simples, mas sem as pessoas se sentirem ofendidas de porque eu não sei isso. Então, a minha estratégia, eu contando por trás, de falar de uma estudante de graduação, era quase que uma alegoria para o óbvio, mas sem provocar rejeição
alguém que dissesse, olha só, ela pensa que está escrevendo para mim, que estou num doutorado, para mim, que estou no final do mestrado e eu já sabia disso tudo, e ela está só escrevendo o óbvio. Então, porque o que o silêncio faz? O silêncio, quando ele presume que nós sabemos as coisas, mas elas na verdade são rituais iniciáticos e que são reproduções de privilégio, né? De como é que as pessoas aprenderam, ou de quem já era filho de professor, ou de quem já vivia em grupos de pesquisa, ou de quem fez uma graduação na universidade pública com projeto de iniciação científica, com projeto de extensão, de quem estava em universidades em que essas experiências não estavam disponíveis. Não falar dessas coisas era reproduzir sistemas de acesso, de privilégio, e eu pensei que eu não podia ofender, que talvez nomear um doutorado eu poderia ofender. E aí, ao criar essa figura de uma graduação em 2 semestres, eu estava quase que chegando no que era o mestrado no melhor dos sentidos. Um semestre para o projeto, um semestre para escrever. Então, eu queria explicar esse primeiro segredo por trás. O segundo era que nós juntas, olhássemos a minha dedicatória. A dedicatória é um espaço de todos os livros que a gente tem que olhar, porque elas dizem coisas. É claro que algumas vezes nós estamos ali dedicando aos afetos, às pessoas, né? Ou pessoas que foram muito importantes para nós, não estão mais aqui, ou aos amores da vida. Ou também quer dizer algo. Nesse livro, essa ideia de Amatília, as primeiras leitoras dessa carta, era muito dizer que isso aqui começa de verdade como uma missiva, uma carta que se escrevia, que eram mensagens que eu mandava. As alunas me perguntavam, como eu escrevo um objeto de pesquisa, como eu escrevo um problema de pesquisa, como eu faço um tema. E aí, nessas comunicações, a partir daí é que começa a surgir a carta. Mas a matilha é porque eu tenho uma convicção de que nós não fazemos pesquisa, nós não fazemos quase nada na vida acadêmica sozinhos. Então, se é que a gente faz alguma coisa. Então, essa importância do coletivo e de criação de grupos, que podem ser pequenos, podem ser maiores, ela tem que ser experiência acadêmica por excelência. Então, o sumário era uma das minhas primeiras perguntas a vocês. Eu tentei fazer um sumário à época em torno de 2 ideias. Uma que era o encontro da orientação com algumas categorias que são cruciais a esse encontro de orientação, que é o tempo, o texto, a escrita. E ali começou a ter algumas emendas que vocês já viram que eu fiz aqui, que era mapa de literatura e cronograma. Mas esse não é um manual de metodologia, no sentido de que técnica de pesquisa que eu vou usar, se eu vou usar entrevista, Isso tem um monte de manuais e muito bacanas no mercado. Era muito mais sobre essa coisa que se fala muito pouco, mas se pressupõe que tantas orientadoras sabem como fazer, como quem está começando a experiência de orientação sabe do que se trata. Então, se vocês olharem o sumário, se eu fosse fazer uma crítica a mim mesma, mas eu não sei se eu mudaria, ele não é um sumário explicativo sobre o que é o livro. Ele tem uma coisa de uma alegoria, que é o encontro com a pesquisa, o tempo, o texto e a escrita. Então, as categorias que estão no livro, que são essas, pesquisa, tempo, texto, escrita, e o encontro, é o que guiam. Mas então ele não é um sumário muito explicativo. Eu posso deixá-lo assim, eu posso fazer um pequeno resumo embaixo de cada capítulo, entenda? Só que, por que eu não queria fazer, mas gostaria de ouvi-los? O tempo médio de leitura desse livro é 1 hora. Então, eu acho que as pessoas... E ele circula muito de boca em boca, né? Do tipo, lê que ajuda. E é 1 hora, 1h30. É muito pouco. O sumário, ele é uma peça muito importante quando você tem que tomar... Ele é decisivo quando você tem que tomar a decisão de um livro de 5 horas, de 10 horas. Você vai dizer, vou ler tudo, vou ler uma parte. Então, vamos lá. Logo na página, que não tem página, mas é a página 9, ela não tem página porque ela é um elemento pré-textual, tem isso que é quase que um alerta. Aqui, de verdade, eu gostaria de ouvi-los. Eu digo, por uma coerência existencial a mim, eu falo no feminino, então eu falo a orientadora. Aí tudo bem. Mas eu me refiro às
que eu vou me encontrar também no feminino. E eu já ouvi muito homens, rapazes, homens jovens, professores, dizendo: eu não vou ler o seu livro, porque ele não é para mim. Então, aqui eu gostaria de continuar esse livro no feminino, mas eu sei que eu causo um estranhamento e com um risco editorial, inclusive de mercado, de afastamento de um grupo majoritário que ensina métodos, que faz ciência, que está nos cursos de técnicas e de projetos, porque essa é uma área muito masculina ainda, que vai dizer: esse livro não é para mim, porque esse livro fala no feminino. Eu queria muito continuar com ele. Eu continuaria com tudo que está aqui, eu só tenho dúvida do finalzinho, se vocês lerem comigo. Se o masculino universal e neutro também a incomoda, escolham a subversão dentro da norma. Neste momento, eu achei que eu já estava indo longe demais escrevendo no feminino. Então, que a solução textual a ser encontrada ainda pudesse estar dentro da norma. Eu hoje incluiria que estivesse dentro das possibilidades de inclusão das suas leitoras, muito mais do que da norma gramatical ou textual. A minha recomendação para vocês sobre isso daqui é que, a depender do que vocês veem escrever, alguma nota dessa maneira vocês têm que fazer. Pode ser um primeiro rodapé, pode ser uma abertura de texto, mas que vocês expliquem por que vocês estão usando o masculino como o genérico universal, né, especialmente. Mesmo que você não esteja trabalhando com gênero, mas uma sensibilidade que as questões de gênero implicam no texto acadêmico toca muitos de nós. Eu não vou generalizar, mas muitos de nós. E talvez você consiga resolver com um rodapé. Aí vamos lá. O livro começa dizendo: isso é uma carta. Você tem esse gênero de carta em várias peças de literatura, né? Cartas de um jovem poeta. Vocês vão encontrar em diferentes espaços, especialmente da literatura ficcional, esse gênero da carta como um gênero de escrita para alguém. Esse é um livro que tem duas vozes, e quem lê precisa separá-lo. Uma que é a minha voz, dizendo como eu faço esse encontro de orientação, mas que se pretende ser uma voz sobre todas as outras que adotem esse livro com as suas orientandas, quase que uma voz compartilhada, né, com outros colegas, então com outras quaisquer que venham a usar esse livro. E como eu disse, a alegoria da graduação, ela me salvou, mas essa é uma nova pergunta que eu tenho para vocês. Se por um lado ela me salva em falar o óbvio, vocês vejam a nota 1, diz: é possível que pesquisadoras em outros estágios se identifiquem, mas eu considero que a singularidade dessa primeira experiência me ajuda a poder falar o óbvio. Eu gostaria muito de ouvir se vocês acham que eu deveria nomear mestrado ou doutorado, ou é um risco que eu posso correr desnecessário e posso continuar desse jeito. E talvez, sabe, gente, para salvar esse incômodo, e aqui não é nenhuma ironia aos homens, é sincero, dos homens que se sentem provocados, né, com a escrita do feminino, porque ela é muito rara. Talvez a capa não ser tão menininha, tão, né, ali sentadinhos, cachorrinhos, as cores tão pastéis da edição mais recente. Talvez tenha uma capa mais acadêmica, ajude a superar a barreira de tocar essa coisa tão feminina e suportar o feminino na escrita. Bem, eu não sei se vocês seguiram comigo, mas eu quase não uso a palavra orientadora. Eu uso leitora ouvidora, e aqui é a minha primeira provocação. Não sei, orientadora me cai, é assim que eu tenho que me chamar quando eu estou na universidade, é assim que eu me chamo quando eu estou ajudando as pessoas a escreverem no mestrado, no doutorado, na graduação. Mas ela parece quase aquelas coisas de orientadora educacional da escola, que você diz assim: é por aqui é o caminho, né? E eu acho que uma boa orientadora, ela ouve e ela lê. Não é muito mais do que isso, gente. É ler e ouvir.
E agora, em tempos de pandemia, e eu acho que numa transformação que vai ter nas formas dessa experiência de orientação na graduação e na pós-graduação, cada vez vai ser mais assim. Nós vamos nos encontrar ouvindo um áudio, fazendo bancas com essa experiência. Então, ele é um exercício de ouvir delicadamente o que essa pessoa está querendo criar e tentar ler a partir do que ela está criando, por onde pode, mais uma vez, se recriar algo. E vocês vejam que eu acho que eu não usei em nenhum momento, eu teria que dar buscar orientanda, talvez só como uma apresentação, mas como um aprendiz de escritora, para chamá-la de autora ao final desse processo. E por mais que eu tente ter um tom fraterno na carta, eu sei que há momentos normativos e duros, e eu vou citar alguns deles, né? Até quando eu enuncio que é para a eternidade o que vocês fazem. Eu sei que esse é um dos momentos super intensos dessa carta para algumas pessoas, que é essa concepção do tempo, quando você tem 20 anos, ou quando você tem 30, 40, 50, em algo que você está como aprendiz. Mas a sua monografia de graduação, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, ela é eterna. Ela é eterna. Se foi defendida, ela é eterna. Então, quando eu uso na página 13 essa alegoria também da voz de autoras tímidas e de uma voz tímida, não é ser tímida porque algumas pessoas são por maneiras, por gestos, de jeito tímida, mas tímida no sentido de dizer assim, eu vou me preparar para a minha ousadia. A timidez como um exercício de construção do aprendizado é algo muito importante para a construção da voz autoral. Então, ser iniciante é ir devagar, é recortar, mas é ter um pouco de espera para a voz subversiva do texto. E isso pode parecer um certo contrassenso, que quanto mais jovem nós somos, e assim tem que ser, mais vontade de subversão a gente tem, né? E aí eu estou dizendo aqui que na vida acadêmica, nesse jogo escolástico do conhecimento, aprender para subverter é um dos processos dos quais a carta recomenda, que vocês podem discordar e talvez outras pessoas discordem, mas essa é uma das sugestões que eu faço. Então, dentre as minhas sentenças, uma delas é que o texto é eterno e ele é público. Acreditem no que eu vou dizer. Eu já vi talvez uma dezena de casos como esse no Brasil e fora do Brasil, de pessoas que vão chegar em momentos de maturidade da vida e aí vão recuperar os textos da graduação para dizer, olha, você fez algo errado aqui, ou olha, você disse algo ali e hoje você está mudando de opinião. Eu nem acho que mudar de opinião é um problema. Desde que seja pro lado certo da vida, é um sinal de que a gente está aprendendo, a gente está duvidando. Mas o que eu quero dizer é que tudo é recuperado. Para quem quer que você venha a ser aos seus 30, 40, 50, 60, 70 anos, e especialmente se você continuar na vida acadêmica. Mas mesmo que você não continue na vida acadêmica, que esse seja o seu único texto da vida, isso é recuperado em momentos a depender dos espaços que você ocupe. Quando você venha, a qualquer profissão que você venha exercer, esse seu texto público e eterno, ele pode ser recuperado para conversar com você. Conversar no bom sentido ou conversar para interpelá-la, para convocá-la. Então, logo na página 13, eu queria dar um exemplo de algo que eu consertaria, que eu faria diferente. Onde eu digo texto público, eu digo, esse é um bom começo para desinibir as mãos e chacoalhar seu filtro afetivo. Eu acho que eu já falei de filtro afetivo aqui, né? Aquilo que prende você, que eu só posso fazer se for perfeito, eu só posso fazer se for, né, tendo lido um monte de coisa. Então, o filtro afetivo muito alto, ele impede de você de criar, de avançar. Que só reconhece Clarice Lispector ou Virginia Woolf. Eu queria dizer que eu não daria o exemplo delas duas aqui. Eu quero me explicar.
Naquele momento, eu queria citar mulheres autoras, mulheres fora do cânone acadêmico. Eu não queria citar homens da literatura. Mas vocês vejam que eu citei o cânone ainda, né? Eu hoje, neste momento, reescrevendo o livro, eu escreveria Piedade Bonet, que eu sugiro muito que vocês conheçam. Se não conhecem, eu a conheci recentemente. Ela é uma escritora colombiana, professora na Colômbia, em Bogotá, e ela escreve um livro que diz O que não tem nome. Tá em espanhol só, O que não tem nome. Ela publica em 2013 e me toca profundamente porque a gente está no mês da prevenção do suicídio, né? E esse é um livro lindo que é sobre o filho dela que se suicida. Ele era um artista também, morre muito jovem, se suicida se lançando num voo. Mas ela vai recontar os primeiros sinais do sofrimento mental, o processo de independência dele, de viver sozinho, ele estudando, ele se descobrindo na arte até a morte, como ela recebeu. Então ele é um livro de uma mãe que perde um filho, de uma maneira trágica, e de uma voz latino-americana perto de nós, de verdade, de um descentramento, não só de gênero, mas dentro do cânone, como estava aqui. E a segunda, sem dúvida, é um livro que eu estou terminando de ler pela segunda vez, nas 2 últimas semanas. Eu li pela primeira vez agora, mas ontem eu terminei a segunda leitura, que é Conceição Evaristo, Em Submissas Lágrimas de Mulheres. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Terça-feira foi comemoração de 100 anos da UFRJ. E foi uma honra impressionante. Eu não sou ex-aluna da UFRJ, mas foi incrível estar na mesa de encerramento das festividades. E quando eu estava preparando, né, a minha apresentação, dizendo o que eu vou nomear como ciência aqui, eu fiz uma apresentação dizendo que o lugar da universidade era o lugar da palavra valente. E que a palavra valente era essa, era que desafiava os poderes para dizer a verdade. Verdade não no singular, né, gente? Verdade como construções temporárias que se duvidam, que toda hora estão se questionando sobre o que dizem, como fazem. Não verdade como um dogma e como algo de um positivismo. Não seria tão inocente assim. Mas quando eu fui pensar que exemplo eu vou dar de uma cientista formada pela FRJ, uma cientista que daqui a 100 anos, quando alguém olha esse material, como se olharia de 100 anos atrás, quando a UFRJ foi fundada, seria nomeada, dado que não estava ali vista. E eu cito a Conceição Evaristo, dizendo um tempo histórico que criou ela, e uma universidade que a titulou. Ela é uma cientista das palavras. Eu não sei bem se fez sentido, mas eu citaria elas duas agora aqui. Eu vi a minha subordinação. Há uma tentativa de insubordinação ao cânone, de não citar homens, e não citar homens na literatura. Eu estava subordinada a um cânone ocidental de literatura, especialmente da literatura branca das mulheres. Se vocês vão para a página 14, 15, na 14, eu falo as minhas primeiras sentenças. E que as pessoas estranham, porque elas acham que o tom da carta é um tom afetuoso, mas tem essa frase. Vejam no segundo parágrafo. Ao menos no texto, eu represento o papel mais difundido das orientadoras. Você veja que aqui eu cito esse lugar, né? Alguém que não entende atrasos, não gosta de preguiça e rompe relações se orientanda, se mostra uma miserável copista, seja o plágio. Aqui tem 3 interditos. Eu não tenho como saber se as pessoas estão com preguiça ou não, ou se elas estão atrasadas por suas confusões mentais. Mas o atraso faz com quem vocês trabalhem não saber quem é vocês. Então, uma regra básica, gente, de qualquer experiência de orientação é você tem que pressionar a sua orientadora. Teve um tempo, quando eu ainda estava na universidade, eu digo fisicamente, todas as segundas-feiras o grupo que eu orientava mandava notícias. Mandava notícias para todos, porque eu queria que fosse uma experiência coletiva. E essa é uma técnica muito bacana.
Então todos mandavam notícias, o que é que eu vou fazer essa semana, o que é que... Não, um log, em que era um processo de prestação de contas público, não só para mim. E eu respondia, os colegas respondiam. Algumas pessoas não mandavam. E eu sempre me perguntei o que faz alguém não mandar. Nem que seja dizer, eu não fiz nada e eu não vou fazer nada essa semana. Mas aquele é um exercício de interpelação sobre o seu processo de construção do cronograma. Mas parece que não responder e fugir permitia que aquela realidade não existir. Só que ela existe. Existe um cronograma numa pós-graduação. Então não permite que você seja confundida, confusa, preguiçosa ou outras coisas que você não quer se você não dá notícias ou se você se atrasa. E a quem cabe uma prestação de contas do tempo? A você, não é a mim. Se você é orientanda, isso sou eu orientadora. O lugar da orientadora, esse lugar, né, que acompanha. Ontem, sexta-feira, eu ouvi uma expressão linda. Aqui eu uso costureira e cozinheira, né? E a pessoa disse, doula das ideias, doula do acompanhamento. Essa é uma expressão muito bonita e muito feminina. É você que tem que estar dizendo, tá aqui, me lê, tá aqui, eu tô aqui, e insistir, eu preciso da sua atenção, eu preciso do seu cuidado. Até porque, em geral, as orientadoras, tem vários. Por isso que eu sugiro que você trabalhe em grupo. Então, não atrasa, gente. Leva a sério o cronograma. E se está atrasada, informe. Crie uma regularidade para informar a sua orientadora sobre como você está, aonde você está. Crie um log de vínculo. E isso é você que tem que criar para ela e não ao revés. Não, minha orientadora não me escreve, minha orientadora não lembra de mim. É você que pressiona ela, dizendo, eu tô aqui. Pode ser que ela não responda, porque talvez ache que naquele momento, ou ela mesma está desorganizada. Isso acontece comigo e certamente com outras pessoas. Eu usei 2 alegorias para explicar o que é o trabalho da orientação. O de costureiro, né, de pegar retalhinhos de ideias e tentar fazer uma peça daqui junto com você. E o de cozinheira na parte de metodologia. Eu gostaria muito de continuar com profissões de mulheres e profissões que são consideradas desvalorizadas. Mas as 2 hoje, gente, foram apossadas por homens para alta costura, para grande gastronomia, mas eu queria tentar manter exemplos de ofícios femininos como alegorias para compreensão de que é algo que está no mundo e que não precisa estar nessa torre de marfim que pode ser a universidade nessa coisa da orientação. Então, se vocês forem comigo antes do primeiro encontro, que já estou na página 19, eu repito a expressão tímido. Ele tem que ser um encontro breve. Então, imaginem que você vai escrever uma carta. Vamos dar exemplo comigo. Você escreveu uma carta para mim e vai me dizer, Débora, eu gostaria de ser orientada por você. Antes de escrever essa carta, gente, hoje é por carta, porque a gente, né, todas nós estamos virtuais. Então, aqui não é uma conversa do século XIX nem do século XX de carta, né, manuscrita, não. É um e-mail. Primeira coisa que você tem que fazer. Saber que temas eu estou trabalhando. Então, como é que você sabe isso? As pessoas falam hoje em dia mal do Lattes, dizendo que Lattes é... Eu não sei se a revista existe ainda, ou se eu estou atrasada no tempo. Caras da vida acadêmica, sei lá. A publicidade. Mas ela tem uma coisa bacana, ela dá publicidade, ela diz aonde as pessoas estão paradas naquele momento. Quem for ali olhar... vai saber, no meu caso, que temas eu estou trabalhando, que temas eu escrevi nos últimos 5 anos. Algumas pessoas vão buscar coisas que eu escrevi há 20 anos, que muito embora me mantenha no radar dos meus interesses, talvez não seja a minha agenda de pesquisa agora. E essa pesquisa diante do primeiro encontro ela é muito importante. Porque você vai ver no seu radar de pessoas que você pode ser orientada, aonde alguém está trabalhando com interseções do seu tema neste momento. Tem algumas premissas aqui.
É importante que você escolha uma orientadora, e eu estou assumindo que você tem esse direito de escolher sua orientadora, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, que não é o seu programa que faz isso. Se essa premissa for falsa na sua faculdade, a minha sugestão é que as professoras da sua faculdade, da minha faculdade, da onde você estiver, tem que brigar para essa ser uma escolha da trajetória da estudante. E essa também tem que ser uma briga dos estudantes, para que você tenha o direito de escolher. E aí vai para critérios como ter vaga, não ter vaga, se está com muito, se está com pouco. O segundo, gente, não acredita que só os grandes nomes se chamam lá na vida acadêmica, as vacas sagradas. Engraçado que não se usa boi sagrado, né? Sei lá. Mas que são os medalhões, que legal, eu fui orientada pelo fulano de tal, que é o doutor fulano, o ministro fulano. Mas às vezes uma recém-doutora, ela tem tanta energia para te oferecer, ela tem tanto nesse encontro que pode ser uma experiência maravilhosa. Então, de verdade, abre seus olhos para as professoras mais jovens. Elas são experiências fascinantes de encontro, porque elas estão querendo construir uma história. Então você pode fazer parte da história dela, ser a primeira que ela orientou. Ser a primeira a fazer parte de um grupo de pesquisa como ela. E também cabem as professoras de cabelo branco se juntar às professoras mais jovens para fazer grupos juntos, para que exista coorientação, para que as coisas possam serem transmitidas e atravessadas entre gerações sem essa necessidade de disputa, de que alguém tem X e outro alguém está sem ninguém. Essa é uma expressão tão ruim na vida acadêmica, né? O professor fulano não tem ninguém de orientando. Não é possível que não tenha ninguém. Porque algo está equivocado aqui. Porque todas as pessoas têm algo, sim, a oferecer, encontros acadêmicos que são únicos. A minha sugestão, então, é que seja uma escolha sua, mas que seja uma escolha informada por duas coisas. Ou porque há um alinhamento no seu tema. Então, uma pessoa que chegue para estudar comigo, ela tem que saber, gente, assim, as pautas das quais eu estou, os temas aos quais eu trabalho, porque eu trabalho com algumas questões que algumas pessoas podem sofrer, podem não gostar, podem não me reconhecer legítima por isso, porque você vai se aproximar de alguém que tem que ter uma admiração mútua e tem que ter um reconhecimento de que o que nós vamos fazer, nós temos uma linha. E a vida acadêmica ela tem que ser diversa o suficiente dentro da razoabilidade da ciência, né, e não de negacionismos e nem de mentiras, para que você tenha um leque de possibilidades. Então, tentem cruzar as experiências acadêmicas, as trajetórias das pessoas, com juventudes, com permanências. Então, olha, se a pessoa é muito jovem, o que ela acabou de fazer de doutorado? Qual foi o tema? Com quem ela trabalhou? Dá uma olhada na tese de doutorado dela, vê que referências bibliográficas ela citou. Você vai saber onde ela se situa. Alguém mais coroa, o que ela já fez na trajetória? Mas olha os últimos 5 anos, porque é onde os pés dela estão assentados naquele momento. Uma recém-doutora, os pés dela estão assentados naquela tese de doutorado. Alguém com uma trajetória mais larga, no meu caso já tem mais de 20 anos que eu terminei meu doutorado, convocar a minha tese de doutorado pode ou não ser adequado. Porque pode ser que eu não esteja mais no que eu escrevi ali, muito embora seja um tema que eu consiga circular. Entendem isso? Isso é muito importante. Isso significa que olhar o látis das pessoas é decisivo. Olhar 3 coisas nos látis, gente. 1, e isso está aqui, o látis está logo numa das notas explicando. Olhar, eu dou um exemplo na página 21, quando eu estou sugerindo que vocês façam 3 temas, 3 possibilidades de eleger as questões com as quais você quer trabalhar. Todos nós começamos com a grande questão. Eu quero pensar sobre homofobia. Essa é a minha categoria. Por exemplo, eu já escrevi sobre questões relacionadas à discriminação por vivências sexuais, por orientações sexuais, por quem as pessoas querem se apresentar, querem ser, querem viver. Mas eu nunca me interessei sobre as razões de um homofóbico para ser violento. Isso não me interessa. Então uma pessoa pode se encontrar junto comigo para pensar homofobia, mas eu não tenho interesse em pensar as razões de um sujeito violento. Então, buscar no látis o que aquela pessoa já escreveu, ler,
Você não precisa ler tudo, mas passa os olhos para ver por onde estão as linhas de pesquisa dela no tema da homofobia, no tema do feminismo, no tema de Zika, no tema das epidemias, no meu caso, né? Estou dando alguns exemplos. Vocês vão ver que eu não escrevo quase nada sobre metodologia. Metodologia eu dou aula, eu tenho esse livro, tenho um texto ou outro. Essa não é uma agenda de pesquisa para mim. Ela é uma agenda de estudo e de ensino. Então talvez você queira pensar sobre isso, e apesar de eu entender muito de métodos, eu talvez não seja a melhor pessoa para orientar você. E pode ter alguém que escreve sobre métodos, que pesquisa métodos, que seja uma melhor professora. Então, olha no Lattes as publicações. Nas mais jovens, olha a tese de doutorado. Olha os grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa, olha com muita suspeita, porque é um material que às vezes as pessoas não atualizam, eles dizem pouco, dizem muito, então ele é muito frágil a informação. Mas olha especialmente as publicações. Depois disso, os grupos de pesquisa, sabendo que pode não estar muito atualizado. Mas o terceiro, olha quem a pessoa orientou nos últimos tempos. Quem são as orientações mais recentes? Porque você vai ver por onde o grupo de pesquisa está. Porque por onde o grupo de pesquisa está é onde você vai encontrar colegas horizontais para trabalhar seu tema. E a sua relação não vai ser só com a orientadora. Você vai poder encontrar gente do doutorado, do mestrado, da graduação trabalhando naquele tema. Então, olhar as últimas orientações é algo crucial. E eu não conto isso aqui. E é algo que eu deveria dizer. E, na verdade, eu só estou lembrando agora. Então, portanto, eu vou me lembrar, orientações no Lattes. Porque esse é um ponto fundamental. E aí, qual é a minha sugestão? Antes de escrever para a pessoa, e não é porque a pessoa é distante de você, para você não perder tempo e não gastar uma energia à toa, tenta buscar alguém que ela já orientou para uma conversa. E aí, vasculha. Como é que é ela? Como é que ela faz? Ela é muito estrita, ela deixa solto, ela sugere lista de leitura. Como é que ela é? Dá uma investigada. Primeiro no que ela escreveu e segundo em pessoas concretas. Mas sabendo que a depender de quem sejam essas pessoas concretas, a informação vai bater e com quem você quer trabalhar. Mas não é nenhum problema, porque você já começa a formar a sua rede. Então é muito importante olhar e ir vasculhando antes de chegar. Isso não toma muito tempo, gente. Isso é uma semana. Então, não caiam na tentação. Eu levo com muito bom humor. Mas quase todos os dias eu devo receber. Eu não estou exagerando. Entre 5, 8 mensagens e e-mails no Instagram, no Twitter ou no e-mail dizendo eu queria tudo que você já escreveu sobre isso. Você podia me dizer onde está isso aqui seu? As pessoas não olharam no Cielo, elas não olharam no Lattes, elas não escreveram para alguém. E talvez se essa pessoa quiser vir a trabalhar comigo, ela perdeu um primeiro encontro, uma chance de ser respondida propriamente, devidamente. Então, no seu tema que você deseja estudar, faz esse exercício de 3 que você considera mais viável. Mas ao definir, tenta definir que pedacinhos desse tema você não quer. Você quer estudar violência contra a mulher, você não quer estudar as razões dos homens violentadores. Não, você quer estudar literatura e direito. Não, mas você não vai querer entrevistar as autoras. Você quer talvez trabalhar com as peças literárias. Não, você quer estudar aqui como foi a homofobia. Mas eu quero, na verdade, um foco maior. Eu quero ir para a transfobia. Você já está começando a funilar. E aí você vai começar, daí, ao mesmo tempo, a vasculhar grupos de pesquisa, Lattes e pessoas que já foram orientadas. Eu gosto muito de exercícios que tenham 3 coisas que você tente, porque você está muito seguro no primeiro, no segundo você já começa a se reelaborar e no terceiro sai uma coisa diferente. Então, nesse primeiro exercício que está na página 21, de você considerar 3 possíveis problemas de pesquisa, eu quero analisar algo, fazer 3 exercícios diferentes. Que quando você for ter a sua primeira conversa com essa pessoa que você já mandou um e-mail falando o seu tema genérico, eu quero estudar a violência contra travestis, na sua primeira conversa você já vai com 3 possibilidades, alinhadas a linhas de pesquisa dela, alinhadas a recentes publicações, ou, em um caso muito mais arriscado, nada alinhado, mas porque você tem alguma boa razão para dizer porque vocês podem trabalhar juntas. Porque senão você vai ouvir, tem alguém que é mais especialista do que eu.
nesse tema. Eu não falei sobre mudança de orientação, mas eu queria abrir para vocês para eu não me perder mais uma vez no tempo. Mas eu volto a isso na semana que vem. Então, o que eu queria ouvir de vocês agora? Se fez sentido? Se vocês acham que eu tinha que falar de alguma coisa que eu falei agora que eu não falo aqui no livro, e se alguma coisa não está claro que vocês gostariam que eu falasse melhor, eu vou começar a ler. Se numa época digital, acha que carta, um termo tão analógico, continua apropriado? É uma boa pergunta. Pode ser que não, mas ao mesmo tempo carta é tão bonito, não é? É uma coisa tão maravilhosa receber uma carta. Talvez você possa dizer mensagem de uma orientadora, mas carta é alguma coisa que você diz que você pensou na destinatária. Eu abro vocês, se vocês acharem que carta não faz sentido, mas carta não é só ir ao correio, muito embora isso exista. E você não acha que agora, nesse momento em que nós estamos de distância, carta é uma coisa tão maravilhosa. Doula é o nascimento da ciência encarnado, localizado no corpo. Vocês sabem como é que eu consigo nascimento encarnado, localizado? Como é que eu consigo pegar os comentários depois? Para eu não ficar feito uma besta aqui, copiando tudo. Isso é maravilhoso, Graziele. Merendeira, claro, em vez de cozinheira, né? Carta é afeto, carta tem afeto. E carta tem uma conotação geográfica. É verdade. É verdade que eu citei o japonês. Eu ia pegar quando chegasse nesse capítulo e você tá pegando antes. Deixa eu chegar lá, por favor, você não tá me entregando antes. Essa interação por e-mail poderia ocorrer antes de uma seleção de doutorado ou pode ser mal visto? Essa é uma pergunta por Piedade e Conceição. Peraí. Vocês sabem, gente, se eu consigo ver os comentários depois? Cartografia. Carta, claro, corre a carta de um jovem poeta. Mas se essa interação por e-mail poderia ocorrer antes de uma seleção de doutorado ou pode ser mal visto? Olha, gente, eu não vejo nenhum problema que ela exista. A pessoa, se ela estiver na banca ou se ela não puder falar com você porque tem problema de conflito de interesse na seleção, conflito, né, de se conhecer, ela vai dizer: eu não consigo, né, ver. Tá. Então, como é que eu faria? Essa pergunta do emaranhado de ondas, ela é muito importante. Quando você mandar, você pode fazer uma última linha dizendo: sugiro que a senhora leia e depois ouça a live novamente. Mas não aparecem os comentários, Odailson. Entendeu? Só eu lendo, tá? O que eu sugiro é que você termine o seu e-mail de apresentação dizendo: eu entendo, se não puder me responder por algum conflito relacionado ao processo de seleção no mestrado e no doutorado. Agradeceria muito se pudesse me dizer, me perdoe se foi inadequado, certo? Mas vale essa linha, eu vou repetir, vale essa linha que o emaranhado de ontem sugeriu dizer: me perdoe se eu estiver sendo inapropriada ao processo de seleção nesse meu contato, tá? José Feminino nos relatórios, eu posso gravar a live e depois te mando o vídeo. Mas acontece que eu consigo salvar a live, eu não consigo ver esses comentários que vocês fazem aqui. E o nome, qual o nome? A sua pergunta é essa, que agora a conexão tá ruim. Qual? Eu não tô conseguindo pegar. Qual o nome da escritora colombiana? Piedade Bonet. Eu penso que a primeira parte do livro está um pouco repetitivo, no tempo que se fala da costura, de enxuto. Tá. Então, essa primeira parte tá repetitiva. Se vocês acharem que, se alguém também achar mais, por favor, me diga. Esse é Bonet, B-O-N-E-T-T. Se alguém mais também achar que tá repetitivo, por favor, me avisem, me escrevam embaixo, por favor, porque
isso me ajudaria muito. Penso que o excesso de informação que estamos expostos deveria ser tratado no livro. Certo. Eu posso voltar a coisas que eu estou falando aqui nas nossas conversas e que não estão no livro. Vocês me ajudariam muito colocando nos comentários, dizendo que você não falou e falou aqui e você não escreveu. Também achei a primeira parte repetitiva, parece quando alguém vai nos dar uma notícia ruim e fica preparando. Eu acho importante certa circularidade no começo. Você vê, tá, mantendo o feminino, mas eu vou olhar o repetitivo. Sabe, gente, quando assim 3, 4 pessoas e que só querem o seu bem lendo estão dizendo isso, você tem que ouvir. Tem que ouvir que tem alguma coisa repetitiva. Essa é uma ótima observação. Vamos continuar, tá? Manter o feminino. Artesã e agricultora são boas metáforas. Artesã é muito boa, não é? Agricultora, merendeira. Porque aqui as alegorias elas nos ajudam a pensar de um jeito que os conceitos algumas vezes não nos ajudam. E artesã é isso que está se falando da costura, né? Porque é pegar pedacinhos e criar com o que for. E no artesanato você pode ter diferentes expressões e diferentes momentos. Jardineira. Jardineira também é bom. Mas artesã é muito bonita, muito bonita. Vamos lá. Quando a banca, na qualificação, vê que o recorte proposto pelo tema não é irrelevante. Eu não me lembro aqui, mas acho que a gente pode ver, se vocês acharem, que falar algo sobre banca. Talvez essa possa ser um ponto que eu não falo em carta de uma orientadora e que seja tão importante quanto a orientadora. E talvez a gente possa tratar numa live fora da carta, mas talvez nossa rendeira. Eu tô ficando igual a doida, né, gente? Lendo aí e falando. E deixar a capa menos menininha. Mas isso da banca é uma boa. Eu tô ficando igual a doida, gente. Eu tô falando, lendo, comentando, voltando. Tomara que esteja funcionando. Mas render é lindo. Render é lindo. Camelô. Mas eu gosto muito de rendeira. Aqui tem uma pergunta sobre autoplágio. Eu queria... a gente vai ter um dos capítulos aqui que fala sobre cópia. E aí eu prometo que eu falo de autoplágio aí. Pode ser? Tá? Porque aí a gente volta. E a aula que eu dei no curso da Rosana Pinheiro foi sobre plágio. E tem um livro que eu escrevi com a Ana Terra, que se chama Plágio, Palavras Escondidas, que tem um capítulo, uma sessão sobre autoplágio, se puder ajudar. Mas bordadeiro é lindo. Então, a gente só tem mais 3 minutos, porque eu não quero perder, porque parece que eu nunca vou conseguir me recuperar do dia que eu perdi, que não foi culpa minha. Vocês ficam aí comentando assim, tem que ver na hora, porque ela se perde. O cabelo branco, gente. Cabelo branco bota a gente embaixo do tapete com tecnologia. E eu tenho certeza que eu sei mais tecnologia que todos os 350 juntos. Foi que caiu sozinho, não fui eu. Então agora eu tô terminando sempre aos 55, porque eu nunca me recupero. Vocês comentam como se eu não existisse. Uma fala para outra vem assim, tem que salvar, gente, tem que ver na hora, porque ela se confunde. Vê se isso não é fala para falar de velhinha. Ela se confunde e não salva. Então, eu não me confundo e não salvo. O negócio caiu. Não, gente, aproveitei para reclamar. Eu sei mais tecnologia que os 350 juntos, isso eu garanto. A gente pode um dia conversar sobre tecnologia e sobre como é importante para olhar para frente. Gente, eu não sei se funcionou. Por favor, eu vou publicar. Me comentem o que eu vou levar de hoje, nos 2 últimos minutos. Que a gente tem algumas opções para as alegorias de costureira e cozinheira, que pode ser rendeira, jardineira, bordadeira, merendeira, camelô, voltar essa alegoria de doula, que foi muito boa, talvez ter o que a gente já está tirando de hoje, sobre a coisa da banca, o látis com as orientações, que eu nunca falei sobre isso, também volta de hoje, certo? E que talvez o início esteja repetitivo, não é isso?
Sim, é verdade que muitas mulheres atrasam. Eu tenho que, quando eu vou falar uma sessão inteira sobre atraso, e ali eu queria já antecipar que vocês vão ter que ser bondosos comigo, que eu acho que eu fui muito dura. E eu tenho que descer, que suavizar a mão. Mas esse capítulo ainda vai chegar, tá? Mas ali eu já antecipo que eu acho que eu não fui legal e curandeira. E que eu acho que eu tenho que melhorar na parte do tempo. Gente, olha, eu realmente não sei se serviu pra vocês. Se eu vou me perder, eu vou me perder. Tá, mas eu me organizo depois. Ouvir é super importante. Essa é uma experiência de uma banca, gente. É um monte de gente falando um monte de coisa e você diz assim, cara, o que eu vou ouvir? Essa é uma experiência de uma banca. Em que as pessoas vão dizer algumas coisas, outras você se perde, outras você consegue. Você tem que tomar nota, entendeu? Tá? Então, gente, vamos embora. Antes que vocês continuem comentando aí que eu me perco nas coisas e eu não salvo. Até sábado, até domingo que vem. E a gente vai com mais 2, pode ser? Mas se vocês puderem me dizer que perguntas vocês querem sobre os 2 capítulos que a gente vai ler, eu me preparo também em torno disso, tá? Um abraço para todo mundo, gente. Viu? Até domingo que vem.